Olá, olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de taxonomia. Neste vídeo de hoje vamos falar sobre os diferentes sistemas de classificação dos seres vivos, a partir de tempos remotos, não é? Que é antes de Cristo, na era do Aristóteles, até ao Wittek, que é a classificação usada atualmente. Eu sou a professora Nené, sou professora de Biologia, espero ajudar e como prova, não é? Espero que vocês também me ajudem. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma aula, porque a partir de agora nós vamos ter aula todos os dias. Espero que gostem e boa sorte a todos. Bom, nós vamos falar de taxonomia como eu estava aqui a dizer. Na taxonomia vamos somente tratar dos sistemas de classificação dos seres vivos. Mas antes, o que é taxonomia? A taxonomia é o ramo da biologia que identifica, nomeia e classifica os seres vivos em grupos baseados em características comuns e parentesco evolutivo, mas utilizando categorias hierárquicas como domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Lembre, o sistema atual, que é o derivado de Linneu, busca organizar a biodiversidade de forma padronizada. Mas uma pergunta que não quer se calar: quais são, então, os critérios que podem ser usados na classificação dos seres vivos? Primeiro, nós vamos encontrar os níveis de organização celular. Estes que vão estabelecer os níveis de organização celular e podem ser divididos em dois tipos, que são os procariotes, que são formados por células procariotas, e eucariontes, que são formados por células eucariotas. Então, aqui temos um exemplo de uma célula procarionte, que é uma bactéria, mas também vamos encontrar um exemplo de uma célula eucarionte, que está presente nos animais e plantas. Segundo, vamos ter o segundo critério, não é? Que é quanto ao número de células. Estes podem ser unicelulares, que são formados por apenas uma célula. Temos exemplo de bactéria, mas também vamos encontrar multicelulares, que podem também ser chamados de pluricelulares, que são formados por várias células. Os multicelulares ainda podem se dividir em seres com pouca diferenciação celular, mas também em seres que têm muita diferenciação celular. Terceiro critério, morfológico. Neste critério, nós vamos encontrar tipos de simetria corporal, tipo de revestimento e tipo de esqueleto. No tipo de simetria, nós vamos encontrar ainda outra subdivisão em três tipos, que é bilateral, que apresenta apenas uma divisão. Esse tipo de simetria nós vamos encontrar em humanos, insectos, peixes e aves. Na radial, apresentam múltiplas divisões. Um exemplo são as anêmonas do mar, águas vivas e entre outros. Algumas flores também apresentam este tipo de simetria. Mas também vamos encontrar assimétricos. Estes não apresentam um plano de simetria definido. Temos exemplos de esponjas do mar. Temos aqui um exemplo de seres vivos que vão apresentar os três tipos de simetria. Vamos encontrar bilateral, radial e assimétrico na terceira imagem. Tipo de revestimento. O tipo de revestimento
é um elemento importante para a proteção, regulação e interação com o ambiente. Nos animais, o tipo de revestimento varia entre pele nua, podemos encontrar nos anfíbios, pelos nos mamíferos, penas nas aves, escamas, podemos encontrar nos peixes, répteis ou ainda exoesqueleto nos artrópodes. Em plantas, usa-se epiderme e periderme, enquanto nos humanos o tecido epiteliar reveste superfícies e órgãos. Para o tipo de esqueleto, nós vamos encontrar 3 tipos. Endoesqueleto, que é um interno, vamos encontrar nos humanos e vertebrados. Exoesqueleto, que é um esqueleto externo, podemos encontrar em insectos e crustáceos. Pode-se encontrar ainda o esqueleto hidrostático, que é responsável por sustentar, proteger órgãos e auxiliar na locomoção. Este tipo de esqueleto nós vamos encontrar nas minhocas e águas-vivas. Critério ecológico. Os principais critérios ecológicos e biológicos para a classificação dos seres vivos, baseado no sistema de 5 reinos de Wittig, incluem o nível de organização celular, tipo de nutrição e a interação no ecossistema. Este é o papel fundamental. Esses critérios organizam os organismos em reino monera, protista, fungi, plantae e animal. A seguir, vamos encontrar um resumo de tabela da classificação dos seres vivos segundo os critérios ecológicos ou biológicos. Vamos encontrar o reino, nível de organização, modo de nutrição e interação desses seres vivos no ecossistema. Para o reino monera, o nível de organização podem ser procariontes e unicelular. O modo de nutrição pode ser autotrófico ou heterotrófico. Autotrófico significa que estes seres vivos podem produzir o seu próprio alimento a partir da fotossíntese, ou heterotrófico, que é a partir de outros seres vivos. A interação no ecossistema podem ser produtores, as algas, e decompositores, as bactérias. No reino protista, nós vamos encontrar um nível de organização eucarionte, autotrófico ou heterotrófico para o modo de nutrição, produtores e consumidores para a interação no ecossistema. No reino fungi, podemos encontrar um nível de organização eucarionte, pluricelular, heterotróficos para o modo de nutrição e decompositores para a interação no ecossistema. Para o reino fungi, nós vamos ter o nível de organização eucarionte, pluricelular, heterotróficos para o modo de nutrição e decompositores para a interação no ecossistema. O reino plantae vai ter um nível de organização eucarionte, pluricelular, autotróficos para o modo de nutrição e produtores para a interação no ecossistema. E, finalmente, o reino animal vai ter um nível de organização eucarionte, pluricelular, heterotrófico para o modo de nutrição e consumidores para interação no ecossistema. O quinto critério é o etológico. Alguns comportamentos, como a emissão de padrões de som por insectos, rituais de acasalamento ou comportamento migratório das aves, servem para estabelecer relações entre organismos e podem definir espécies diferentes. O critério embriológico tem a ver com aquelas características observadas durante o desenvolvimento embrionário. Estas características
Ajudam a agrupar os animais de acordo com o parentesco evolutivo, tais como o tipo de segmentação do ovo, o número de folhetos embrionários, a presença e tipo de cavidade corporal e destino do blastóporo. Desta vez, vamos falar de como é que esses seres vivos evoluíram e como é que foram classificados com o andar do tempo, segundo alguns cientistas. Primeiro nós vamos falar do Aristóteles, no século III a.C. O Aristóteles foi o primeiro a tentar registrar e organizar a biodiversidade. Portanto, classificou os seres vivos em dois grupos, animais e plantas, segundo o critério mobilidade, sendo plantae organismos imóveis e produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, ou seja, são fixas e autotróficas. No reino animal ou animalia, fazem parte seres móveis e não produzem o seu próprio alimento, ou seja, são móveis e heterotróficos. Conforme vocês podem ver, na primeira figura A, para o reino plantae, temos aí o exemplo de uma planta, e animais para um dos exemplos do reino animal. Principais características da classificação aristotélica. Nesta classificação, em dois reinos, ele usou alguns padrões, que são animais com sangue e sem sangue. E para as plantas também tem alguns critérios. Critérios para a divisão de animais. Era a presença de sangue, não é? E sem sangue. Mas também usou o critério habitat. Para os animais com sangue, nós vamos falar de vertebrados como mamíferos, aves, peixes e répteis, e sem sangue, invertebrados. No habitat, nós vamos ter animais aéreos, terrestres ou aquáticos. No critério usado para dividir as plantas, ele baseava-se geralmente no porte e estrutura, considerando os seres vivos imóveis. Visão fixista. Aristóteles acreditava que as espécies eram fixas e imutáveis, ou seja, não evoluíam. Classificação dos seres vivos em dois reinos, segundo Linneu. A classificação de Linneu, criada por Carl von Linné, é o sistema base da taxonomia moderna. Ela organiza os seres vivos de forma hierárquica, não é? Dos taxons, significa hierárquica. Então, vamos ter reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E estabelece a nomenclatura binominal, que define um nome científico em latim com gênero e espécie. Principais pontos da classificação de Linneu. Nós vamos ter uma hierarquia taxonômica, que é organizar os seres vivos a partir do mais amplo, nos reinos neste caso, ao mais específico, que é o reino, filo ou divisão, classe, ordem, família, gênero e espécie. Mas também tem em conta a nomenclatura binominal, onde todo ser vivo recebe um nome científico composto por duas palavras em latim. O gênero, que é a primeira letra que deve ser escrita A maiúscula, e o epiteto específico minúsculo, que é a espécie, ambos destacados em itálico ou sublinhado. Temos aí um exemplo do Homo sapiens, que está em itálico. Também teve em conta a divisão original. Inicialmente, Linneu dividiu a natureza em apenas dois grupos, reino animal, que é animalia, e vegetal, que é planta. Critérios
baseou-se fundamentalmente em características morfológicas observáveis, que são as semelhanças estruturais. Muito antes do conhecimento sobre a evolução genética. Categorias taxonômicas, segundo a ordem descendente. Nós vamos ter o reino, que é a categoria mais abrangente, filodivisão, que agrupa apenas grupos semelhantes, classe, onde vão fazer parte ordens semelhantes, na ordem, onde vão fazer parte famílias semelhantes, família, onde vão fazer parte gêneros semelhantes, gênero, que é o conjunto de espécies, e a espécie é a menor unidade, onde os seres que se cruzam podem produzir descendentes férteis. Classificação em 3 reinos por Ernest Haeckel. Em 1866, o biólogo alemão Ernest Haeckel propôs a criação de um terceiro reino, o protista, para agrupar micro-organismos unicelulares que não se encaixavam estritamente como plantas ou animais. Essa classificação organizou os seres vivos em animal, plantae e protista, baseando-se na complexidade estrutural e na falta de tecidos diferentes. Principais pontos que Haeckel seguiu para a divisão dos 3 reinos. No reino protista, incluía todos os micro-organismos como protozoários, bactérias, agora que estão incluídas no reino Monera, e fungos, que não possuíam tecidos complexos. Plantae ou vegetal, que é composto por organismos multicelulares, autotróficos, incluindo plantas terrestres e algas. Animalia, que fazem parte os animais, que é composto por organismos multicelulares heterotróficos. Temos aí o exemplo de animais. Classificação em 4 reinos. A classificação dos seres vivos por Herbert Copeland, 1938-1956, organizou os seres vivos em 4 reinos, destacando-se a diferença entre procariontes e eucariontes. Monera, que fazem parte das bactérias, protoctista, que são algas e protozoários, metafita, que são plantas, metazoa, que são animais. Classificação dos seres vivos em 5 reinos, segundo Robert Whittaker. Whittaker classificou os seres vivos em reino Monera, onde fazem parte as algas e as cianofícias, o reino protista, onde fazem parte os protozoários, o reino fungo, onde fazem parte os fungos, o reino plantae, onde fazem parte plantas, e animais para o reino animalia. Então, espero que gostem da descrição. Reino Monera. Temos exemplo de bactérias e cianobactérias, que são as algas. São seres unicelulares, autotróficos e heterotróficos e procariontes. Heterotróficos, estes podem alimentar-se de outros seres vivos, e procariontes não possuem um núcleo organizado. Importância das bactérias. São importantes decompositores da matéria orgânica, junto com os fungos, são utilizados na produção de antibióticos como neocinina, neomicina. Também são usados na produção de queijos e podem provocar doenças como meningite, tuberculose e outras. Reino plantae ou metafita, que fazem parte as samambaias, musgos e plantas. Estes podem ser unicelulares ou pluricelulares. São autotróficos e eucariontes. Reino protista ou prototista. Temos exemplo de algas e protozoários. São heterotróficos, os protozoários neste caso, e autotróficos, as algas.
mas também são eucariontes, significa que possuem um núcleo organizado. Importância das algas. Através das algas, extrai-se o alginato, uma substância utilizada na fabricação de sorvetes, cosméticos e moldes de odontologia. Pode ser usado também na produção de pasta dentífrica. Importância dos protozoários. São causadores de diversas doenças, como doenças de Chaga, causado pelo Trypanosoma cruzi, leishmaniose ou úlcera de Bauru, que é causada pela leishmania. Reino fungos. Temos como exemplos cogumelo, leveduras e bolores. Das características que fazem parte de seres vivos pertencentes ao reino fungos, nós vamos encontrar seres uni- ou pluricelulares, heterotróficos, que é a forma de nutrição, que é por absorção, apesar de ser heterotrófica, e são eucariontes. Importância dos fungos. São utilizados na produção de pães, cervejas e antibióticos. São importantes recicladores de matéria orgânica, pois São importantes recicladores da matéria orgânica, pois devolvem ao ambiente substâncias inorgânicas, como sais minerais, que os vegetais poderão reutilizar. Podem ainda causar doenças como câncer de fígado e micoses. Reino vegetal ou reino plantae. Este reino tem como características gerais fazerem parte deste reino seres autotróficos, significa que produzem seu próprio alimento, são clorofilados, significa que por meio da luz solar estes seres podem realizar a fotossíntese e por esse motivo são chamados de seres fotossintetizantes. São produtores na cadeia alimentar, ou seja, são responsáveis pela nutrição de diversos organismos consumidores. No reino das plantas, nós vamos encontrar alguns representantes. Vamos encontrar as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas. A presença de vasos condutores diferencia as briófitas das pteridófitas, enquanto que nas gimnospermas e angiospermas a presença de frutos é que vai diferenciar esses dois grandes grupos. Do outro lado, vamos encontrar uma árvore genealógica somente do reino das plantas, não é? Vamos encontrar as plantas verdes, as algas vermelhas, vamos encontrar as plantas vasculares, como exemplos de samambaias, cavalinhas, licopódios, isso significa que são pteridófitas, não é? Nas plantas com semente e sem semente, nós vamos encontrar as gimnospermas, plantas com flores, que são as monocotiledôneas e dicotiledôneas. Enquanto nas gimnospermas nós vamos encontrar cicas, coníferas e gnetofitas. E por fim vamos encontrar o reino animal, ou reino animalia, ou ainda metazoa. Neste reino fazem parte seres eucariontes, pluricelulares e heterotróficos. Significa que estes seres consomem matéria orgânica para sobreviver. Na sua maioria realizam a reprodução sexuada e apresentam a capacidade de locomoção. Este grupo pode se dividir em dois, que são os invertebrados e os vertebrados. Nos invertebrados, nós vamos encontrar seres que não apresentam sangue, não é? Enquanto nos vertebrados, esses já apresentam esse critério, não é? Que é a presença de sangue e da coluna vertebral. Temos aqui do lado o exemplo de seres vivos que fazem parte do reino animal.
todo o reino, a partir dos invertebrados até os vertebrados. Então, esse é um resumo, não é? Dos 5 reinos proposto por Huicheka. É uma árvore, uma mini árvore, que contém um ancestral comum, onde fazem parte todos os reinos. Vamos encontrar o reino Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animal. Esta foi mais uma aula relacionada à classificação dos seres vivos. Espero que tenham gostado. Deixem um like, críticas, sugestões do que eu poderia melhorar e até a próxima aula.